Existe um momento muito perigoso na história de um país. Não é quando a economia quebra, não é quando acontece uma guerra, não é nem quando surgem grandes escândalos políticos. O momento realmente perigoso é quando as pessoas começam lentamente a perder vínculo emocional com a própria nação. Quando deixam de enxergar futuro onde nasceram, quando o país já não desperta desejos de construção, mas apenas vontade de fuga. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com o Brasil diante dos nossos olhos há algum tempo. Durante muito tempo, o brasileiro suportou quase tudo. Suportou violência crescente, suportou corrupção permanente, suportou o caos urbano, impostos absurdos, serviços precários, insegurança jurídica, decadência educacional e desorganização institucional. E suportou porque existia uma crença silenciosa de que, apesar de tudo, o futuro ainda poderia melhorar. Só que uma sociedade começa a adoecer profundamente quando até essa esperança começa a desaparecer. Porque o ser humano consegue suportar sofrimento por muito tempo quando acredita que existe perspectiva de reconstrução. O problema começa quando a população passa a enxergar o próprio país como um ambiente historicamente travado. Talvez por isso tanta gente esteja indo embora do Brasil. E não são apenas milionários ou influenciadores digitais. Jovens qualificados, profissionais especializados, empreendedores, pesquisadores, programadores, médicos, investidores e famílias inteiras começaram lentamente a desenvolver a sensação de que o Brasil se tornou um lugar emocionalmente cansativo de viver. Não é apenas sobre ganhar em dólar, não é apenas sobre consumir mais, é sobre a sensação psicológica permanente de desgaste. O sujeito acorda já em estado defensivo, aprende desde cedo quais ruas evitar, quais bairros são perigosos, quais horários exigem atenção, como esconder o celular, como reagir diante de assalto, como viver cercado de medo sem perceber que aquilo destrói lentamente a qualidade emocional da própria existência. Talvez o aspecto mais assustador disso tudo seja justamente o fato de que muitos brasileiros já normalizaram completamente essa condição. O sujeito escuta tiro à noite e continua jantando, vê notícia de sequestro e muda de canal, aprende a viver cercado por grades, cercas elétricas, câmeras, vigilância privada e paranoia urbana como se isso fosse apenas o jeito brasileiro de viver. Só que não é normal. O problema é que uma população exposta ao caos durante tempo suficiente perde a capacidade de perceber o tamanho da própria degradação civilizacional. Geralmente isso só fica claro quando a pessoa experimenta outra realidade fora do país. Muita gente que imigra relata exatamente a mesma sensação. Pela primeira vez na vida, experimenta tranquilidade cotidiana. Não precisar olhar constantemente para trás, não viver emocionalmente preparado para a violência o tempo inteiro, não sentir medo permanente de colapso institucional, econômico ou urbano. E quando alguém descobre essa sensação, algo muda profundamente dentro da consciência dessa pessoa. Porque segurança não é luxo, segurança é uma condição psicológica básica para a existência humana saudável. Nenhuma sociedade consegue produzir grandeza civilizacional duradoura quando sua população vive emocionalmente exausta. Mas existe uma camada ainda mais séria nesse fenômeno. O Brasil não está perdendo apenas população, está perdendo justamente sua parcela mais produtiva, ambiciosa e qualificada. E isso é devastador historicamente. Porque quem normalmente possui capacidade de reconstruir a vida em outro país, quem consegue aprender outra língua, adaptar-se culturalmente, trabalhar remotamente, competir globalmente e reorganizar a própria existência? Geralmente são exatamente os indivíduos mais disciplinados, tecnicamente preparados e intelectualmente adaptáveis. Ou seja, o país começa lentamente a exportar justamente as pessoas que poderiam ajudar a transformá-lo. Esse talvez seja um dos pontos mais trágicos da situação brasileira contemporânea. O país forma talentos e depois assiste esses talentos irem embora porque já não consegue oferecer horizonte histórico compatível com suas capacidades. Pesquisadores não encontram estrutura, empreendedores enfrentam sufocamento burocrático, profissionais qualificados recebem propostas internacionais muito mais atraentes, investidores começam a enxergar insegurança crescente, e pouco a pouco surge um fenômeno silencioso de esvaziamento nacional. Não apenas econômico, mas civilizacional. Porque toda nação depende da permanência de suas forças criativas internas.
Uma sociedade sobrevive quando seus indivíduos mais produtivos acreditam que vale a pena construir ali dentro. O problema começa quando esses indivíduos passam a olhar para fora buscando aquilo que perderam internamente, ou seja, perspectiva de futuro. E talvez a parte mais melancólica disso tudo seja perceber como essa situação representa quase uma inversão histórica completa do Brasil. Durante grande parte do século XX, o país era visto como terra de oportunidade. Milhões de imigrantes vieram para cá fugindo de guerras, pobreza, fome, instabilidade europeia. Italianos, japoneses, alemães, portugueses, árabes e tantas outras populações enxergavam o Brasil como possibilidade de ascensão, construção e esperança. Hoje o movimento psicológico parece inverso. Parte significativa da juventude brasileira olha para o próprio país sem conseguir imaginar a grandeza futura aqui dentro. Isso revela algo muito mais profundo do que simples crise econômica. Revela crise de confiança histórica. Por quê? Bom, porque países não entram em decadência apenas quando ficam pobres. Países entram em decadência quando deixam de inspirar pertencimento, orgulho construtivo e desejo de continuidade nas próprias gerações. Quando o jovem já não sonha em construir a nação, mas apenas escapar dela. Quando o discurso coletivo deixa de ser como melhoramos isso e passa lentamente a ser como eu saio daqui. Esse tipo de mudança psicológica é extremamente grave porque corrói silenciosamente a energia vital de uma civilização. Agora, é claro que existe romantização da vida no exterior. Nenhum país é perfeito. Europa e Estados Unidos também enfrentam problemas profundos, crise identitária, isolamento social, decadência espiritual, drogas, fragmentação cultural e solidão moderna. Trocar de território não resolve automaticamente vazio existencial, mas isso não muda o fato central. Milhões de brasileiros começaram a sentir que permanecer no Brasil exige tolerância emocional cada vez maior ao caos, a insegurança e a sensação de estagnação histórica. E talvez a pergunta importante seja essa. O que acontece com o país quando seus cidadãos mais capazes começam lentamente a desistir dele por dentro?